Tem também destaque internacional que chega agora. O presidente da França, Emmanuel Macron, deve anunciar hoje o novo primeiro-ministro do país, que substitui Michel Barnier. Lembrando, na semana passada o parlamento aprovou um voto de desconfiança que derrubou o governo. Barnier se tornou o premier com o menor mandato da história do país. Ficou só 3 meses no poder. Priscila Yazbek está com a gente, direto de Paris, para trazer mais informações, inclusive quais são os principais cotados nesse momento. Priscila, conta pra gente. Bom dia. Oi, Carol, bom dia a todos que nos acompanham. François Bayrou é o principal cotado neste momento, inclusive está reunido agora, neste momento, com o presidente francês Emmanuel Macron no Palácio do Élysée, e uma decisão sobre o novo primeiro-ministro deve sair no fim da manhã. Agora são 10h20 aqui no horário de Paris, portanto, no início da manhã aí no Brasil, no meio da manhã aí no Brasil, a gente deve ter alguma confirmação se de fato essas previsões se confirmarem. E François Bayrou é um político do Modem, que é um partido de centro, que inclusive faz parte da base aliada de Macron, apoiou Macron nas últimas eleições presidenciais, é considerado um político pró-União Europeia e que defende os valores democráticos. Ele é o cotado para assumir esse cargo de primeiro-ministro por ser visto como um político que tem um bom diálogo com diferentes partidos, mas essa indicação acontece em meio a uma crise política e de estabilidade aqui na França, que foi produzida pelo próprio presidente Emmanuel Macron. Para quem se perdeu um pouco nessa novela política dessas turbulências aqui na França, lembrando que em junho o presidente francês resolveu dissolver a Assembleia Nacional, o equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil, convocando novas eleições legislativas. Foi uma aposta de Macron para tentar aumentar o seu apoio no parlamento, mas essa aposta se mostrou errada. O seu partido, que era o primeiro em número de assentos na Assembleia, passou ao segundo lugar. A ultradireita quase venceu as eleições, chegou a vencer o primeiro turno, mas depois um bloco de esquerda se formou e se juntou também com o centro para bloquear a ultradireita, e no fim das contas a esquerda, essa coalizão de esquerda da Nova Frente Popular, ficou com o maior número de assentos na Assembleia Nacional, mas ainda assim sem maioria absoluta. E aí a configuração atual da Assembleia Nacional aqui na França é que existem 3 grandes grupos, um de centro, um de ultradireita e um de esquerda, que nenhum deles tem a maioria absoluta para ter essa prerrogativa de indicar um primeiro-ministro e de que essa indicação seja acatada por Emmanuel Macron. E Emmanuel Macron tenta indicar um político que seja um político da sua base, mas sob críticas fortes da oposição. Esse é o momento que a França vive, que também está no momento também de economia complicado, um momento em que o déficit da França está em 6% do PIB, então é um momento em que a economia francesa precisava de um remédio amargo, de uma estabilidade política para conseguir aplicar esse remédio amargo, mas em meio a toda essa crise, isso vai ser difícil de acontecer. Há uma previsão, inclusive, de que vários governos provisórios se sucedam nos próximos meses. Carol.